Você fique atento, como eu falei, sobre aquilo que vamos falar, a questão de família. E o tema dessa ministração é famílias firmadas na rocha. Amém? Então tem muita coisa que a gente pode tratar, nós podemos observar dentro da palavra de Deus, como nós colocarmos a nossa família estruturada na rocha. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, que é o nosso texto base. Vou ler aqui na versão Ara, revista e atualizada. Aleluia. Que diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Então, isso é um texto que Jesus falou e que nós vamos usar como base dentro daquilo que nós estamos, vamos pregar, vamos falar. Amém? E tenho certeza que grandes coisas nós podemos tirar daqui para a nossa edificação. Amém? Quando nós falamos sobre rocha. Quando nós falamos sobre rocha, estamos falando diretamente acerca de Jesus, que é a nossa rocha. É a nossa rocha firme. Paulo disse que, olha, eu lancei o fundamento, que é Cristo. Então, cada um veja como edifica a vossa fé. E trazendo para o âmbito da família, cada um veja como edifica a sua família, como estrutura a sua família, na rocha eterna, na rocha firme que é Jesus. Amém? Então nós temos esse texto aqui para a gente se basear, para a gente se inteirar, e vamos tirar algumas lições poderosas sobre esse texto. Amém? Que vai trazer fundamentos para a nossa vida. Amém? Quando a gente pega a palavra de Deus e aplica dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós vamos ter grandes êxitos, porque a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus não tem defeito, Deus não tem defeito. A palavra de Deus, ela é boa, assim como Deus é bom. Amém? A Bíblia diz lá em Tiago 1,17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não há sombra de variação, nem de mudança. Amém? Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é eterno, Ele é misericordioso, a sua graça, ela é bendita, ela é sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Amém? E nós precisamos pegar essas verdades e vivê-las, não apenas ouvir. Amém? E nós vamos entrar agora justamente na questão do ouvir, que é como o texto ele se inicia. Amém? Amém. E nós sempre estamos construindo algo, não é verdade? Né? Quando nós nos casamos, quando resolvemos construir uma família, então estamos construindo. Só que precisamos prestar atenção de que forma nós estamos construindo a nossa família. E a nossa família, ela precisa estar alicerçada, como foi falado, na rocha, que é Jesus. Ele sempre vai ser o nosso alicerce para que a gente possa ter uma família bem-sucedida, uma família de sucesso. E sobre esse versículo em Mateus, que nós lemos, ele vai falar, um dos pontos que ele vai tocar, é justamente no versículo 24, que fala que todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e pratica. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar hoje é sobre ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Não basta somente nós sermos ouvintes, não basta só ouvir. Às vezes você pode até dizer assim: ah, mas sempre família é a mesma coisa, já ouvi falar tanto de família, eu já sei de cor e sorteado. Mas será que está praticando aquilo que está aprendendo? Aquilo que você diz que você sabe, você tem colocado em prática isso dentro do seu lar? Porque se nós colocarmos a palavra de Deus, tudo que nós formos fazer, vamos ser bem-sucedidos.
porque a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é pura, ela é viva, ela é eficaz. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu deixo ela entrar no meu coração, o que vai acontecer? Fé vai ser gerada dentro de mim, e através dessa fé é que eu vou caminhar nos princípios da palavra. Então, através de eu caminhar nesses princípios, eu sei que eu vou saber como conduzir o meu lar da maneira certa. Porque se eu for conduzir ele como Sheila natural, vai dar problema. Por quê? Porque eu tenho um tipo de temperamento, então eu vou querer agir do meu jeito e muitas coisas vai acabar destruindo, atrapalhando o meu relacionamento com o meu esposo e com, né, futura nossa família, né? Então nós precisamos ter esse entendimento. Vamos ler lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Aleluia. Que diz assim, ó: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, não venhamos a ser somente aquele que fica só ouvindo, dizendo, né, eu sei, eu já sei. Então, se já sabe, então coloca em prática. E a palavra também de Deus diz também que a gente não venha se cansar de ouvir sempre as mesmas coisas, porque ela vai trazer para nós o quê? Segurança. E quem é que não quer ter um lar seguro? Um lar forte, um lar inabalável, não é verdade? Todos nós que temos uma família, que construímos uma família, nós queremos isso. Então, precisamos entender que eu preciso ouvir a palavra de Deus, ter esse entendimento de colocar em prática, porque ela vai me ensinar a como, vai me instruir como eu devo levar a minha família, como eu devo agir com o meu cônjuge, como eu devo agir com os meus filhos, como eu devo... diante das situações, de que forma que eu devo me comportar, né? Então, a palavra de Deus, ela sempre vai nos dar os direcionamentos certos para sermos bem-sucedidos. Vamos ler lá também em Josué, capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Aí ajuda os universitários, porque parece que tinha fugido aqui da minha Bíblia. Aí, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Olha aí, praticando, né? Obedecendo e praticando. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então vai prosperar o seu caminho, a sua família, o seu lar, os seus filhos, porque através do exemplo, porque às vezes nós falamos com os nossos filhos, mas precisamos entender que não basta falar, é necessário agir. Eles olham para nós e nós temos que ser como exemplo para eles. Então, se eu falo para ele, filho, olha, vai ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, mas será que ele está vendo eu fazer essas coisas? Porque quando eu entendo sobre a palavra de Deus, eu preciso entender que se eu preciso praticar, eu preciso interagir mais com o Senhor. Aleluia. Então, o evangelho, ele transforma o lar quando é vivido. E não é só lido, né? Porque o evangelho, ele transforma, né? Mas, para a gente poder ter uma família estruturada, precisamos colocar a palavra de Deus em prática. O ouvir a palavra não é só o suficiente. É preciso viver a fé no lar. Viver com base nos ensinamentos de Jesus, né? Praticando, porque quando a palavra de Deus me ensina, fala sobre o amor, sobre o perdão. Então, quando eu estou estruturado na palavra de Deus, o que vai acontecer? Não vai ser pesado para mim liberar perdão. Não vai ser difícil para mim perdoar. Não vai ser difícil andar em amor. Vocês entendem? Porque quando a palavra ela está enraizada dentro de você, quando você deixa ela realmente
produzir dentro de você, não tem como. Quando a circunstância vem, a situação vem, vai sair de você a palavra de Deus, né? Então, a palavra é uma palavra, você está semeando. E tudo que nós semeamos, nós colhemos. No momento certo, ela vai frutificar. Então, se você está estruturado na palavra, vai sair palavra. Então, quando a situação vier, quando vir o grito, quando vir algo que você fala, meu Deus, na hora de explodir, você lembra, mas eu tenho a palavra de Deus. A palavra de Deus me diz o quê? Que eu preciso amar, que eu preciso respeitar, que eu preciso honrar. Amém? Aleluia. Aleluia. E Jesus falou algumas vezes, ele disse, olha, vede como ouvis. Então nós devemos estar prontos para ouvir a palavra do Senhor e saber como nós nos inclinamos para isso, né? A Bíblia diz lá em Provérbios 4, diz que, olha, filho meu, ouve as minhas palavras, guarda-as no mais íntimo do teu coração. Amém? E nós precisamos pegar essa palavra e verdadeiramente dar valor, o devido valor que ela merece. Porque ela só vai fazer efeito na nossa vida se nós ouvirmos e praticarmos. Se nós apenas ouvirmos, será apenas uma palavra qualquer. Mas quando nós colocamos ela em prática, ela se torna vida, ela se torna rema na nossa vida. Amém? E a prática dela, lá em Provérbios, quando ele fala no versículo 24 de Mateus 7, 24, que ele diz, olha, aquele que ouve as minhas palavras será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Amém? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Só uma pessoa prudente ela pode edificar a sua casa sobre a rocha. Amém? E lá em Provérbios 22, 3 diz que o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Porque o prudente ele se antecipa, porque ele prevê algo de errado, ele já toma uma decisão para precaver, para não cair naquela cilada. Amém? Então, quando nós estamos também no nosso lar, protegendo a nossa família, cuidando da nossa família, nós precisamos ser prudentes. Por quê? Porque nós precisamos colocar a nossa família debaixo de uma proteção, debaixo de um cuidado. E essa prudência vai te dar uma sensibilidade, até na questão do Espírito mesmo, falando contigo, sendo diligente naquilo que o Espírito Santo está falando para você, para que você possa te antecipar e não ser pego de surpresa em alguma armadilha, em alguma cilada que o diabo possa levantar. Amém? Por isso que nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo na nossa casa, a tudo aquilo que está acontecendo ao redor da nossa casa, na nossa vizinhança. Por quê? Porque nós precisamos tomar uma atitude antecipada, antes que algo venha acontecer. Amém? A gente não vai construir o telhado durante a chuva. Pelo contrário, nós construímos o telhado no tempo de sol. Porque quando vier a chuva, o sol quente não vai atingir a nossa casa, não vai atingir aqueles que estão debaixo. Amém? Por isso que a prudência ela deve ter uma ação correspondente com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o homem prudente, ele constrói, ele edifica a casa sobre a rocha. Ele busca quem? O Senhor em primeiro lugar. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento, acho que lá em Crônicas, diz que Josafá, quando soube dos reinos que se levantaram contra Israel, ele buscou ao Senhor. Ele procurou direções ao Senhor. Ele se humilhou diante do Senhor e buscou aquilo que o Senhor estaria no coração para trazer para ele a instrução para o povo, para livrar o povo daquela guerra, para livrar o povo daquele massacre. E Deus ele disse, olha, não fica atemorizado, não fica inquieto, porque essa peleja não é tua, essa peleja é minha. E Deus disse, faz assim, assim e assim. O que é que nós precisamos fazer como pessoas prudentes? Obedecer. Não tem outra. Quando a gente obedece, a gente vai colher os frutos da nossa obediência. Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 1 e 2, ele vai dizer, olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todo o mandamento que Ele te prometeu, que Ele te falou neste dia, Ele virá sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos.
Então ele vai dar uma relação até o versículo 14, sobre coisas que vão acontecer se nós guardarmos e obedecermos a sua palavra. Amém? Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então existe uma condição. Não vai acontecer de qualquer forma, não vai acontecer de maneira aleatória. Existe uma condição, um posicionamento meu e seu dentro da nossa casa, primeiramente, para que as bênçãos do Senhor possam chegar. Como é muito falado, bem falado aqui, nós não compramos a bênção de Deus, porque quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Efésios 1:3 diz que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então nós já somos abençoados. Amém? Eu já sou abençoado, você é abençoado, sua casa é abençoada através de você, mesmo que ainda pessoas ainda não tenham recebido Jesus como Senhor e Salvador. Através de você, você é um canal de bênção para a vida dessas pessoas. Amém? Para a edificação do seu lar, para a estruturação firme na rocha que é Jesus. Amém? Então as coisas vão ser atraídas por causa de você, por causa da bênção que está sobre a sua vida. Amém? Porque você já é abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Então seja uma pessoa prudente, seja alguém que pega a palavra de Deus e coloca ela em prática. Amém? Você ouve coisas importantes aqui, palavras preciosas para a sua edificação, e também leva isso para dentro da tua casa. Pastor, mas meu filho não é muito interessado, meu esposo não tem muito interesse por isso, mas faz a tua parte. Amém? Que você fala aqui, que a gente cantou aqui, ó, o nome de Jesus, ele é cura, ele é vida. Amém? Fala nos montes, fala nas ruas, declara sobre as trevas, em cada inimigo que se levantar. Fala que ele não tem poder sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus entes queridos, sobre os seus filhos, sobre o seu pai, sobre sua mãe. Fala, abre a boca e declara. Manda uma rajada de palavras sobre o inimigo, que a Bíblia diz que ele vai correr por 7 caminhos. Ele sabe o caminho que vem contra você, mas quando você abre a boca e declara a palavra de Deus, ele não sabe por qual caminho ele sai desembestado, por causa da palavra que sai da tua boca, protegendo a tua família, guardando a tua família. Amém? Aleluia. Falar aqui uma metáfora, uma família fundamentada, a fundação é a parte invisível da casa, assim também a vida espiritual da família. Ninguém vê a oração, ninguém vê a obediência, ninguém vê a renúncia, mas é isso que sustenta tudo quando a tempestade vem. Amém? Então quando a tempestade vier, você vai estar estruturado. Ela é uma parte invisível da oração, a renúncia, ninguém vê, não está estampada, mas é isso que vai sustentar a tua casa, é isso que vai manter a tua casa estruturada e firme contra a tempestade que quando vier. Amém? E a tempestade delas vão vir. Não quero ser aqui profeta da crise, mas é bem certo. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Amém? Aleluia. E sabe, amados, precisamos fazer com que o nosso lar ele seja um lar abençoado. Você sabe que o seu lar já é abençoado, né? Porque você já serve ao Senhor, você tem o Espírito Santo dentro de você e você pode fazer a diferença no seu lar. Como o meu esposo disse a respeito sobre o declarar, é muito importante. Por isso que é bom você ouvir a palavra, guardá-la no seu coração e praticar. Porque quando você põe ela em prática, você vai saber como lidar com as situações. Então, abre a boca, em vez de você falar sobre os problemas que você está enfrentando, no que diz respeito, às vezes, dos seus filhos, ou às vezes com o marido, ou às vezes queixas com a esposa, em vez de você falar aquilo que eles não fazem para você, começa a declarar aquilo que você deseja que aconteça. Começa a criar um quadro que você quer ver, através da palavra de Deus, declarando que, como ele falou, né, que o seu lar é abençoado, que o seu lar é próspero, né, falando que os seus filhos
são heranças, são presentes do Senhor, eles são criativos, eles são sábios, eles são inteligentes, e tudo que eles fazem vão prosperar, vão ter uma vida abençoada, vai ter uma vida longa nessa terra. Começa a declarar: ah, mas o meu marido, só Jesus, graças a Deus que é só Jesus, olha que bênção, porque tem solução, porque no mundo, né, a gente ouve falar, né, tem aquele ditado que fala, né, pau que nasce torto não se endireita, mas com Jesus tudo se endireita. Com Jesus é tudo transformado. Então não tem aquela pessoa ou aquele, o homem ou a mulher que não venha a ser transformado. Não tem nada que o filho, mesmo que o seu filho, você pode olhar para o seu filho, a sua filha e dizer: meu Deus, eu já perdi as esperanças. Mas não perde as esperanças. Continue declarando a palavra, continue crendo, porque vai acontecer. O milagre vai acontecer. Só não desista da sua família, independente do que você possa estar enfrentando nesse momento. Você pode olhar e dizer assim: eu não aguento mais, a vontade de chutar o pau da barraca, né, como se diz assim, mas eu quero te dizer, continue declarando a palavra de Deus, porque ela funciona, ela é viva e é eficaz. Começa a declarar como você quer que o seu marido seja. Começa a declarar: ah, mas ele não me ajuda em casa. Pai, obrigada, Senhor, porque o meu marido é uma bênção, ele vai sempre me ajudar em casa, ele é meu companheiro, meu amigo. Obrigada, Senhor, porque ele cuida de mim, ele me protege, ele guarda a nossa família, ele trabalha, sustenta nosso lar. Vocês entendem? Vai ser da forma que você está falando. Lembra que eu disse que palavras são sementes? Então, mesmo que você não está vendo naturalmente, mas se você abrir a boca e começar a falar, vai germinar. Germinando, vai frutificar. Então, você vai colher os frutos que você está falando, que você está plantando. Amém? Eu falo assim do marido, mas a mesma coisa com a esposa, porque eu sei que tem muita esposa que às vezes é difícil de lidar, né? Eu não vou também generalizar também só os homens, para depois não me jogarem pedra, né? Senão vão falar: mas você não disse das mulheres, né? Mulheres também é a mesma coisa. A gente sabe que às vezes nós falamos demais, às vezes a gente joga na cara algumas coisas que não era para jogar, porque já é passado, mas a gente lembra de 1900 e tantas bolinhas, né? Quando aconteceu algo, a gente está sempre lembrando, né? Você lembra quando você fez isso no domingo passado, no domingo retrasado? Como você agiu, né? Então, é você lembrar, mas é você começar a declarar e dizer, né? É a mesma, o homem é a mesma coisa também, começar a declarar e começar a dizer: não, a minha esposa é uma bênção, a minha esposa me compreende, a minha esposa me respeita, os meus filhos me amam, meus filhos, eles são bênção do Senhor. Então começa a declarar sobre a vida também da sua esposa. Não fica só esperando que a esposa fique orando por você, não, mas você também tem a responsabilidade de orar para a sua esposa e pelos seus filhos também. Amém? E outro ponto que eu queria comentar com vocês, né, baseado nesse texto que nós lemos, é sobre as tempestades. A tempestade, né, é certa, mas a queda não, né? Quando eu coloquei assim que a tempestade é certa, mas a queda não, porque você está firmado no Senhor, então não há queda para você. Amém? As tempestades, ela vem, como foi falado aqui, que a tempestade ela veio nas duas casas, uma que foi edificada na areia e uma que foi edificada na rocha. Mas em qual dessas você identifica a sua família? Ela está firmada onde? Na rocha ou está firmada na areia? Né? Aqui, só para vocês pensarem direitinho como está o seu lar, amém? Para que você possa entender e também possa melhorar também. Porque não é porque você dizer, mas eu tenho tanta coisa para melhorar, mas graças a Deus que você reconhece que precisa melhorar e que tem como melhorar. Tá certo? Quando você ouve, você começa a colocar todos os dias o fundamento, todos os dias você vai ver que dá certo. Lá em Mateus 7, né, que nós lemos, diz no versículo 25 assim, ó: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, aqui fala que foi edificada na rocha. Então,
esse fundamento, como foi falado, né, ouvir, praticar a palavra, firmados na rocha, né? E agora sobre essa tempestade, porque quando eu entendo que a situação ela vem para cada pessoa, mas as dificuldades na família, né, a gente sabe que passamos, né? As duas casas enfrentam a mesma tempestade. Então, a situação, os problemas, as dificuldades vêm para todos nós. Só que cabe a nós como nós vamos fazer, como nós vamos passar por essa situação. Mas se eu estou firmado na palavra de Deus, se eu sei quem é o meu Pai, se eu sei que Ele é aquele que cuida, que liberta, que transforma, é aquele que muda situações, então eu vou me firmar no Senhor, sabendo que essa situação ela vem, mas ela vai passar. Amém? Eu não quero fazer nada de mim mesmo. Então, quais são as dificuldades às vezes, né? Quando a gente fala das tempestades elas podem ser problemas financeiros, pode ser doença, perdas, né? Conflitos familiares, né? Pode ser tantas coisas, mas aí cabe a você, né, não deixar com que essa situação atrapalhe a sua vida com o Senhor e não atinja a sua família, porque ela vem, mas você senta junto com a sua esposa, conversa e vê como pode ser feito através da palavra de Deus. Peça direção ao Senhor, que Ele vai dar direção para você. Não queira fazer nada precipitado ou sem consultar o seu cônjuge, porque é muito importante, porque vocês dois são uma potência no Senhor. Se vocês são potência, começa a orar juntos mais. Começa a criar mais esse vínculo de unidade entre vocês dois. E pode ter a certeza que a direção ela virá, a resposta virá, amém? E você vai conseguir passar por todas essas situações e vai olhar para trás e ainda vai se alegrar, porque sabendo que vocês não estavam sozinhos, porque o Senhor, Ele ajudou vocês a passar por tudo isso, amém? Aleluia! Então, a diferença, né, das casas está no fundamento, né? Então, se você está fundamentado no Senhor, você vai ser bem-sucedido. Agora, já a família que ouve, mas não pratica a palavra, né? Então, ela é edificada onde? Na areia. É aquela pessoa que não só explode rápido, mas quer fazer tudo do seu jeito, não dá ouvidos à palavra de Deus. Não, eu quero assim, vai ser do meu jeito e ponto. Porque não tem pessoas que falam assim, né? Vai ser do meu jeito e ponto final, não quero nem saber. Né? Tem pessoas que é bem arrogante, né, nesse sentido, né? Então, essa pessoa ela vai estar edificando a sua casa aonde? Na areia. E vai acabar quebrando a cara. Por quê? Porque vai tomar algumas decisões que isso vai prejudicar. E o duro que não prejudica somente aquela pessoa, mas prejudica também o seu lar. Aleluia. Então, uma família edificada, né, no caso, não, uma família, né, que está estruturada na areia, ela fica vulnerável, frágil, sem base sólida. Então, a tempestade derruba, e não por falta de aviso, mas por falta de aplicação da palavra de Deus, amém? Então, por não dar crédito à palavra de Deus, por não ouvir a palavra, não colocar ela em prática, isso vai atrapalhar o funcionamento da sua família, amém? Deixa eu passar logo aqui, porque eu já exagerei, estourei meu tempo. Exagerada, né? Bênção, é bênção a gente estar sempre ouvindo essas coisas, mesmo que a gente já tenha ouvido. A Bíblia diz que é bom que nós ouvimos as mesmas coisas, porque isso é segurança para nós. Amém? Sabe, tem uma metáfora aqui que diz assim, ó: uma casa bonita pode estar mal construída. O problema não é a pintura, é o alicerce. Da mesma forma, uma família pode parecer bem nas redes sociais, mas está à beira do colapso por falta de fundamentos espirituais. Então, quando nós observamos isso, precisamos colocar prioridades na nossa família, na nossa casa, que são os fundamentos espirituais da palavra do Senhor, né, que vão trazer estrutura, que vão trazer fortalecimento. E às vezes, como ele traz essa metáfora aqui, uma casa bonita, bem pintada, bem acabada, mas com seus fundamentos fracos, com seus fundamentos deteriorados, essa casa a qualquer momento ela vem à ruína. Amém? Assim como famílias, elas às vezes se apresentam bem nas redes sociais, tal, aparentando uma boa estrutura, uma felicidade, né?
E às vezes é só algo passageiro, é só algo ali, só de fachada, mas as suas estruturas espirituais estão ali à beira de um colapso. E Deus não quer isso. Sabe, colocar foto, rindo, feliz com a família, não é errado. Amém? Não me entenda mal. Mas cuidar dos fundamentos espirituais, cuidar da estrutura da família. Como o Sheila falou, as tempestades elas vão se levantar. É certo isso. Amém? Mas nós precisamos de estar firmes na rocha. Porque qual a diferença entre as duas casas? Quem vai se sair melhor? A tempestade é a mesma, para uma quanto para a outra. Mas aquela que vai estar firmada na rocha, ela vai se sustentar, ela vai se estruturar, ela vai suportar aquela tempestade. Amém? E quando nós olhamos para isso, nós precisamos atentar, para aquilo que a palavra de Deus também vai nos ensinar em todo o tempo. Porque quando nós olhamos para a palavra, nós podemos... Quando nós olhamos para a palavra, nós podemos nos reestruturar. Nós podemos colocar um firme fundamento no centro da nossa família. Amém? Quando nós ouvimos a palavra e nós colocamos ela em prática, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente coloca em prática, ela vai trazer um resultado para a nossa família. Amém? Ela vai trazer um resultado que a própria palavra de Deus ela produz. Então, quando eu vejo essa palavra, quando eu vejo essas instruções para a minha casa, para a minha família, eu preciso dar uma atenção maior. Eu preciso colocar um fundamento e uma prioridade nessa palavra que verdadeiramente vai me colocar de pé. Amém? Nós como pessoas que entendemos a palavra, que sabemos a palavra, que colocamos a palavra em prática, nós precisamos colocar isso também na nossa vida cotidiana. Amém? Não ser uma pessoa aqui na igreja e dentro de casa ser outra, mas ser a mesma pessoa, porque nós somos crentes em todo lugar. Amém? Nós não somos só crentes aqui dentro da igreja. A palavra que a gente escuta aqui é a palavra que a gente vive lá fora. Amém? E isso vai trazer um fundamento estrutural, vai trazer um fundamento tão forte na nossa vida, que todos aqueles que se chegarem perto da gente, eles vão receber algo de nós, a unção que está sobre a nossa vida. Amém? Por causa da unção, por causa dessa graça, por causa dessa palavra que permeia a nossa vida. Ela que vai nos dar um norte, ela que vai nos dar uma direção. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E como nós estamos andando no caminho, aqueles que estão nos seguindo, eles vão também andar nesse mesmo caminho. Amém? Então a palavra de Deus ela é forte, ela é poderosa para salvar a nossa alma. E quando nós falamos sobre família de uma forma geral, sabe que salvação ela é individual. Amém? Mas Deus ele tem um propósito para a família. Um propósito de que a família ela seja um sucesso como um todo. Não pessoas individuais sendo um sucesso, mas a família toda ela tendo um propósito divino. Ela vivendo o propósito divino pelo qual Deus a criou, Deus a fundamentou, Deus a estabeleceu. Amém? Família é instituição divina, surgiu no coração de Deus e Deus estruturou isso para nós vivermos em família. Amém? E existe um propósito muito especial da parte de Deus. E esse livro, Propósito da Família, Luciano Subirá, ele vai trazer um fundamento tão poderoso sobre a nossa casa, sobre a nossa família como um todo, como nós podemos agir dentro da nossa casa, como nós podemos cumprir o propósito de Deus dentro da nossa família, amém? Para que seja uma família bem-sucedida, uma família abençoada pelo Senhor, amém? Então, Propósito da Família, Luciano Subirá, temos ali no nosso Verbo Shop, preço especial, amém? Então não deixa, porque todo investimento que você faz dentro da tua casa, para a sua família, para melhorar cada vez mais, nada é desperdício, amém? Nada é perca, pelo contrário, você vai estar ganhando mais do Senhor, amém? Deus só tem a acrescentar na tua vida. Eu queria chamar o grupo de louvor. Nós queremos concluir com isso. Construa sobre a rocha hoje.
Melhor dia para fortalecer a sua casa é, diga, hoje. Não espere a próxima tempestade para começar a mudar. Amém? Você tem a oportunidade, se tem alguma coisa ainda desajustada, você tem a oportunidade de hoje começar a essa mudança. Você não vai mudar ninguém. Amém? Você vai mudar a si próprio pela palavra. Você vai começar a ter atitudes diferentes. Você vai ter atitudes concernentes à palavra de Deus. E através da tua mudança, através da tua atitude, através daquilo que você faz no Senhor, pessoas vão ser alcançadas, pessoas vão ser influenciadas. Amém? Então toma isso como uma instrução do Senhor poderosa, forte, para a tua casa, a tua família, mesmo que ainda não tenha, todos ainda não estão servindo ao Senhor, mas você declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. De novo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Não é aquilo que o diabo diz que é verdade, porque ele só fala mentira, é pai da mentira e mente desde o princípio. Mas aquilo que a palavra de Deus nos garante, e aquilo que nós falarmos, nós precisamos crer, falando com a boca e crendo com o nosso coração. Amém? Mesmo que aos nossos olhos naturais, pastor, está tão difícil, está cada vez mais difícil, eles estão cada vez num caminho mais distante. Ei, não é aquilo que os seus olhos estão vendo que vai te dar uma confiança, mas é aquilo que você crê. Quanto menos você esperar a mudança de rota na vida deles, voltando para o caminho do Senhor. Eu já vi pessoas, famílias, e dizem, rapaz, eu pensei que fulano era o que estava mais próximo de se converter, e o outro irmão meu, tal, estava tão distante, estava tão longe do Senhor, mas foi o primeiro que se voltou, foi o primeiro que encontrou a Jesus, foi o primeiro que quis caminhar, aceitou o plano de Deus. Não é aquilo que a gente está vendo. Declara palavras poderosas, palavras positivas na vida da tua família. Palavra de Deus, declara aquilo que você vê, aquilo que a palavra de Deus te garante. Se você for fiel, vai acontecer, vai chegar, vai se manifestar. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu quero que você fique de pé. A gente vai cantar aqui uma canção. Vai dar certo em nome de Jesus. Aleluia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Se você conhece, você pode cantar. E confia perpetuamente em seu poder. E medita de dia e de noite, noite sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha. Não existe venda
Na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Tem alguém aqui que ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida? Quer fazer isso nessa manhã? Quer convidar Jesus para morar na sua casa, morar no seu coração? Que Ele seja Senhor da sua vida, que através de você possa ser um canal de bênção para a tua casa, um canal do Senhor, uma influência divina dentro da tua casa. Tem alguém aqui que ainda não fez? Quer fazer isso nessa manhã? Antes da gente ministrar sobre a ceia. Aleluia, alguém? Aleluia, glória a Deus. Amém. Isso aí, coragem. Amém. Tem mais alguém aqui que quer se juntar? Se juntar aqui a Fabiana. Tomou essa decisão corajosa de fazer Jesus Senhor e Salvador da sua vida. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Aleluia, aleluia. Quiser vir, pode vir, viu? O momento é esse. Aleluia. Fabiana está se voltando para Jesus, voltando aos braços do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer, Pai, pela vida de Fabiana, por essa decisão, Senhor Deus, tão assertiva, tão preciosa, Pai, que ela faz nessa manhã, colocando o Senhor novamente como Senhor e Salvador da sua vida, colocando o controle da sua vida nas tuas mãos, e que o Espírito Santo do Senhor, Pai, possa enchê-la cada dia mais, Pai, para que ela possa ser sábia, possa ser prudente, possa ser uma pessoa que seja diligente, Pai, com a palavra do Senhor, em ouvir e aplicar, Pai, toda ela. Em nome de Jesus, nós a libertamos, Pai, de todo mal, tudo aquilo que tem prendido, Pai, sua vida. Em nome de Jesus, declaramos ela livre para te servir, para te adorar e para fazer a tua vontade, Pai, no poder precioso do nome de Jesus. Amém? Agora olha a sua nova família. Aleluia. Ela vai ficar para ceia, tá? Depois pega os dados dela. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Nessa manhã preciosa de instruções e Santa Ceia, né? Que aqui nós celebramos também a comunhão, celebramos a unidade do corpo de Cristo, que é a família de Deus. Amém? E a Bíblia diz que
Quando Jesus ele disse: quem não come da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Mas nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte dessa família poderosa, abençoada, que é a família de Deus. Amém? E como família nós queremos celebrar nessa manhã. Amém? Aleluia. Vamos ministrar sobre a Santa Ceia. Você pode sentar. Aleluia. Diáconos podem se preparar. Glória a Deus. Deus está no nosso meio. O Espírito Santo ele permeia por nosso meio para nos dar presentes preciosos. Aleluia. Você crê assim? Não? Tá bom. Amém. Então eu recebo sozinho, tá? Você crê que o Espírito Santo está aí? Anjos estão aí trazendo presentes. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 23. Diz: pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Estou lendo na NVI, tá? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Então a palavra de Deus diz que Paulo recebe instruções do próprio Jesus acerca da Santa Ceia do Senhor. Ele já vem falando algumas coisas com os coríntios sobre o seu comportamento em relação a essa ceia, quando eles se reúnem para ceiar. Ele diz aqui, que alguns que traziam muito, que tinham muitas condições, com boas condições, traziam muito e comiam muito até se fartar. Outros traziam pouco e comiam somente aquele pouco que traziam. Já outros não tinham o que trazer, não traziam nada e não comiam nada. E ele disse: isso aí não é ceia, isso aí não é comunhão. Comunhão é partilha. Então, se eu vou entrar em comunhão com alguém, então eu tenho que compartilhar daquilo que eu tenho para com aquela pessoa, e aquela pessoa, se tem, compartilha também comigo. Mas é partilha, é igualdade. O corpo de Cristo não existe diferença, não existe acepção. No corpo de Cristo, como Paulo bem diz, olha, vocês precisam fazer da mesma forma como foi ensinado, da mesma forma como eu já ensinei a vocês, volto a ensinar novamente, porque a ceia, ela é partilha. Jesus, ele, quando se reuniu com seus discípulos, ele pegou o pão e partiu igualmente para que todos pudessem ser saciados com aquele símbolo. Ele disse: isso é o meu corpo, isto é o meu sangue. E ele disse: olha, esse é o sangue da nova e eterna aliança. Deus tinha feito alianças desde o passado, desde o tempo do Éden. Ele veio fazendo alianças e renovando suas alianças com o homem, mas em Cristo ele determinou uma aliança eterna, uma aliança única, uma aliança que não precisaria mais fazer outra aliança, mas essa seria uma aliança eterna através de Cristo Jesus. Por isso que através de Cristo nós encontramos a perfeita aliança do Senhor,
E ele diz: olha, vocês não vão fazer isso mais até que eu venha. Vocês vão anunciar a morte do Senhor até que eu venha. Então, enquanto ele ainda não veio, nós vamos continuar praticando essas verdades. Amém? Nós fazemos isso como doutrina, mas também fazemos isso como uma consciência tão poderosa de que Deus, Ele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. A vida de Deus, ela habita dentro de mim, dentro de você. E nós precisamos compartilhar isso, dessa vida. Essa vida que não foi eu, não foi você que fez, não foi eu e você que constituiu, mas foi Ele que nos escolheu para habitar dentro de nós. E todo aquele que recebe o Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar. A vida de Deus, a vida Zoe de Deus passa a habitar dentro do homem. Aleluia. Então, como o pastor Humberto disse, você não pode ser uma pessoa normal tendo um Deus habitando dentro de você. Amém? Aleluia. Então estende tuas mãos para cá. Vamos orar por esses elementos, abençoar e consagrar para essa finalidade. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento de comunhão, por esse momento, Pai, de celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, essa nova aliança no sangue de Jesus Cristo, que nos alcançou, que nos purificou, que nos limpou de toda maldade, de todo pecado, e nos colocou, Pai, diante de Ti, como se não houvéssemos pecado, como se não houvéssemos falhas ou erros, Senhor Deus, porque diante de Ti nós somos justificados, Pai. E nós queremos consagrar esse pedaço de pão, Pai, para essa finalidade. Sabemos que o corpo de Jesus, ele foi moído por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, e ele levou sobre si nossos erros, as nossas doenças, nossos pecados, e encravou naquela cruz. E nós queremos celebrar através desse pedaço de pão para essa finalidade, Pai. Nós também consagramos esse suco de uva. Não é o sangue de Jesus, mas ele simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado para nos purificar e nos perdoar de toda a injustiça. Por isso nós queremos, Pai, consagrar esses elementos para essa finalidade, no poder do nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então você vai receber o cálice e o pão. E à medida que você receber, você pode ir ficando de pé. E a gente vai fazer uma grande festa, uma grande celebração daquilo que foi feito por Jesus Cristo. E hoje nós podemos desfrutar dessa vida, dessa graça abundante, dessa vida que Ele preparou para mim e para você. Amém? Não foi o meu mérito, nem o seu mérito, mas Ele disse que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Amém? A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer naquela cruz. O sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia
O amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos e cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos e cantamos aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia, o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos e cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia, o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos e cantamos aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Aleluia. 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 Ele vem. Maranata. 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 Aleluia. Aleluia. Maranata, ora vem Jesus. Maranata, ora vem Jesus. Ressuscitou em glória, e Ele vem, te esperamos. E Ele venceu a morte, ressuscitou em glória.
Deus. Se você está aqui nessa manhã e faz parte de outro ministério e não pegou a ceia por conta disso, deixa eu te dizer, essa é a ceia do Senhor, não é a ceia do verbo da vida. Amém? Se você é nascido de novo, você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já pode cear. Amém? Isso não tem problema algum. Nós somos família, parte de um mesmo corpo, e nós vemos dessa forma como a Bíblia nos ensina. Amém? Se você não pegou por conta disso, se você quiser pegar, você pode levantar a sua mão, o diácono vai levar até você. E nós vamos iniciar. E aqui nós temos um pedaço de pão, um pedaço de bolacha que é mais parecido com o pão daquela época, sem fermento. E representa aqui o corpo de Cristo. Alguém que morreu, que veio com um propósito para nos salvar. Sabia do tamanho da missão, tamanho da dor, mas maior foi o propósito. Maior foram os resultados. Porque lá em Isaías diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Glória a Deus. Ele veria a colheita de ele ter se semeado. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus ele foi enviado, ele veio como unigênito de Deus. Mas quando ele morreu e ressuscitou, ele se transformou no primogênito, o primeiro de muitos. E ele diz lá em João 3, diz que quando ele for levantado da terra, atrairia todos a ele. Estamos aqui por causa dele. Aleluia. Estamos aqui porque ele venceu. Glória Porque a ele Deus. deu a sua vida. E nós não estamos brincando de igreja, estamos aqui por causa de um propósito. Amém, aleluia. E o propósito ele é maior do que eu e do que você. É. A visão de Deus para a humanidade. Fazemos parte disso. E queremos celebrar isso nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Então pega o pão e depois o cálice. Vamos fazer isso todos de uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz depois disso, eles celebraram. Você quer celebrar a sua redenção? Aleluia. Você está pronto? Vamos fazer isso com alegria.